E aí, galera, sei que, tipo assim, faz um tempinho, assim, que eu não apareço, assim, não foi muito tempo, na verdade. Deixa eu dar uma olhada assim. Ah, tá. Faz 3 meses, né? Não tem nem explicação plausível pra eu poder falar disso, então, só deixa assim. Mas não estamos ninguém aqui veio aqui pra ficar julgando os outros, né? Eu acho. Porque o que eu vim fazer aqui foi falar sobre as facções que existem no universo de Hellsing. Porque eu achei que seria mais ou menos monótono, porque seria apenas 3, mas aí eu fui ver direitinho e tudo. E tem algumas facções que são subfacções de uma facção principal. Que aí com isso a gente coloca lá qual que é mais forte e tudo. E com essas subfacções a gente faz uma. Vou fazer, entre aspas, uma tier list das mais fracas para mais fortes com as subfacções juntas com a facção principal. Pra não ficar aqui monótono, tal, a primeira sendo uma, a segunda sendo outra, sem tier list nenhuma. E eu vou levar em consideração a quantidade de membros principais, tipo os membros que têm realmente força, a quantidade de pessoas, pode ser uma facção que tem pouca gente, assim, mas tem bastante força. E principalmente força no geral, porque se um personagem solar toda a outra facção, pra que eu vou colocar essa outra facção mais forte? Então, vocês entenderam o ponto. E uma das facções que aparece bem no início do anime / mangá é a dos policiais, que é literalmente a polícia, que deveria ser uma organização bastante importante relacionada a esse mundo e tudo. Só que temos um pequeno problema. Armas normais não funcionam contra os ghouls, os vampiros, as criaturas modificadas, nenhuma. Então, tipo, você só tá tirando bolinha d'água num fogo. Não vai adiantar muita coisa. Então, nem isso. Eles não têm nem conhecimento de vampiros, ou nenhum humano modificado que eles têm na organização. Então, tipo, pra humanos contra humanos, eles conseguem dar bem, mas, tipo, nem isso eles conseguem direito. Mas uma equipe que é composta só por humanos comuns, mas eles têm conhecimento sobre os vampiros e eles são competentes o suficiente para finalizarem eles, são os Gansos Selvagens, que é uma organização mercenária que foi contratado pela Íntegra, só que eu não vou colocar ele como um grupo separado, porque antes eles já trabalhavam sem estar no grupo da Íntegra. Depois que eles juntaram com a Íntegra, eles viraram na organização Hellsing, mas isso aí é outra história. Com esse grupo, eles eram liderados pelo Pipi Bernadotte, que é literalmente um humano comum, como todos os outros do seu grupo, que nenhum membro se difere, tipo, nenhum membro é mais forte que os outros, são todos literalmente humanos normais, sendo que é um grupo literalmente todo misto, porque nenhum daqueles ali tá realmente porque quer, eles estão por causa do dinheiro que eles ganham, por causa dos métodos de mercenários que eles praticam. Então, se você quiser entrar naquele grupo, se você queira matar, você vai ter seu dinheiro. Os equipamentos que eles utilizavam antes são, tipo, armas que não eram para ser vendidas convencionalmente. Mas eles, depois que entraram na Hellsing, eles conseguiram armas melhores, armas que conseguem matar vampiros tranquilamente. E a estratégia deles de combate, eles sabem que eles são fracos. E até o próprio Bernadotte fala que somos fracos quando se trata de lutar, porque temos medo de morrer. Por isso, tentamos evitar os nossos inimigos de chegar cara a cara com a gente. Isso aí o Bernadotte que disse na luta que realmente não tinha chance deles ganharem nenhuma se fosse pra frente. E antes eles tinham que gastar o dinheiro deles para fazer os equipamentos e tudo. Quando entraram na organização Hellsing, eles tinham dinheiro infinito, eles podiam gastar com bomba, dinamite, C4, Claymore, armas, tudo que eles podiam gastar. Então, antes o problema era dinheiro, agora não é mais. Então, mas outra organização que não tem só humanos comuns, e sim o único que tem humano modificado, sendo ela a 13ª seção de Iscariote, que essa sendo uma organização secreta, entre muitas aspas, de Iscariote, que é responsável por matar todos os demônios ou qualquer pessoa que não pague o dízimo para eles, porque eles são literalmente especialistas em eliminar essas criaturas de mais de 1001 formas diferentes. E o seu líder sendo Enrico Maxwell, o líder dessa seção. Mas quem realmente é o líder dessa porra toda é só o fodendo Papa,
sim, que possivelmente esse Papa seria o João Paulo II, por causa da época que o anime aparece e tudo, mas não conseguimos entender se é ele ou não. Mas aqui que começamos o power creep demais do nível de força, porque temos 2 humanos, entre muitas aspas, que são acima do normal, sendo a Yumiko Takagi, que eu botei tanta fé nessa personagem que, caralho, uma feira que usa uma espada, tem uns ataques que, tipo anime que vai passando, vai cortando os bichos tudo, aí ela vai ter uma luta decente e vai lá e ela vira peças de Lego, literalmente. Também temos a Enkel Ruff, e sim, eu sempre achei que era um homem, e agora que eu vi que era uma mulher, e ela sendo a personagem que foi mais humilhada, mogada de todo o anime, não teve uma chance. Ela tenta atacar o Walter, ela é humilhada, ela tenta atacar o capitão vai lá, ferra ela, dá um tiro na boca dela, acaba roubando toda a aura dela, deixando ela mogada sem dizer uma única palavra. Puta que pariu, eu não quero mais falar isso nunca mais, velho, porra. Mas pensa de um lado, pelo menos ela tá viva, assim, na história principal, e ela é literalmente a principal arma de Iscariote, sendo que antes era esse é o Caba, que se você for vampiro, demônio, o próprio diabo, se você escutar a passagem da Bíblia dele falando, indo na sua direção, é melhor você ficar parado e deixar ele finalizar rápido, porque não vai ter chance, porque o Anderson, pra mim, literal, ele é o top 2 melhor personagem do anime, porque ele é literalmente um guerreiro de Deus que faz tudo por ele, e ele sendo o inimigo mortal de Alucard, o próprio assumindo isso. Mano, se ele é o inimigo mortal do Alucard, que é literalmente o ser mais forte que tem do anime, e ele mesmo considera, então os dois têm que ter alguma coisa. E para as habilidades do Anderson, vamos para uma pequena lista, que seria regeneração anormal, imensa resistência à dor, uma imensa quantidade de baionetas sagradas invocadas, que aparece literalmente do nada, parece que até infinita essa porra, além do conhecimento de escrituras que servem para prender criaturas dentro de uma área, ou paralisá-las, ou mesmo para você se teleportar para longas distâncias, porque a gente nem sabe qual é a distância máxima desse teleporte, porque não foi mostrado. Eles estavam em um país, terminando, eles foram para outro. Então não sei se essa é a distância máxima, ou se foi a metade do caminho, não sei. Além de um imenso arsenal de armas e experiência de combate, porque ele não é muito novo e briga é com ele mesmo. E mesmo eu falando disso tudo, de um humano modificado, 2 humanos fortes pra caralho, e você acha que eles estão top 3 por quê? Mesmo assim, tem uma organização que é muito mais forte que eles, sendo a organização Millennium. Eu tinha ficado em dúvida de se pôr eles em primeiro ou em segundo, porque simplesmente eles têm literalmente um fodendo exército de vampiros, tem 5 vampiros especiais que possuem habilidades próprias, que podem mudar literalmente o rumo de uma briga, e um fodendo lobisomem, que não sei por que tem um lobisomem, mas faz sentido, que possui habilidades próprias, tipo, bastante interessantes, e, tipo, todas elas não funcionariam se não tivesse um líder competente para isso. E com esse sendo o Major, que é o maior estrategista / psicopata de todo o anime, que a única missão dele é matar Alucard e acabar com Londres. E ele consegue fazer isso. Mata Alucard e destrói Londres. Só que, para ele conseguir chegar a isso, vamos começar com seus peões, sendo eles Jam e Luke Valentine. Esses que são 2 irmãos, os primeiros que aparecem no anime, e eles fazem um belo estrago, pois eles entram na mansão Hellsing de um jeito totalmente silencioso, e com o Jam sendo vampiro, ele tem uma habilidade própria que é a manipulação de ghouls, que são vampiros que não conseguem pensar por conta própria e precisam de um mestre e tudo, já que ele controla eles. E o Luke, que não foi mostrado uma habilidade própria dele, mas parece que ele gastou todos os pontos de habilidades que ele tinha em Speed, porque ele é um dos personagens mais rápidos, porque ele tem aquele efeito de linha, né? Ele se moveu, parece uma linha, então tem que ser rápido pra isso, né? Tem que ter os efeitozinhos pra falar que é rápido.
Aí ele pensa, ele fala, tô aqui mesmo, tô sem fazer nada, vamos lá tentar peitar o top 1 vampiro do Cerber, né? O que pode dar errado? Ele virou uma ração pro Cerber do Alucard. Só isso mesmo. E o Jam, ele tentou enfrentar as Ceras e o Walter e acabou sendo brutalmente solado. Fazer o quê, né? E em seguida temos Tubal-Caína Al-Habra, que é literalmente o TF de Helsinki, porque ele literalmente é o TF que utiliza cartas, que corta a porra toda, e não existe mais nada que eu possa falar sobre ele, que é literalmente isso que ele faz. Próximo, temos a Rip Van Wicken, que é literalmente uma atiradora, que tem um mosquete. Você pensa, por que ela tem uns mosquetes, sendo que qualquer arma atual é muito mais forte que isso? É que literalmente a habilidade dela faz que ela controle a bala que ela tira. Não controlar, tipo, sempre acertar o alvo. Literalmente fazer curva. Ela atirou reto, ela faz a curva e na cena que ela aparece, ela destrói 3 jatos controlando uma bala e fazendo ela girar e destruindo todos os caça. É literalmente a porra de um aimbot, só que 1000 vezes mais roubado. Temos também o Shondige. Puta que pariu, essa merda aí. Que tem literalmente a habilidade de estar em todos os lugares e em lugar nenhum ao mesmo tempo. Tá vivo, tá morto, sei lá, essa porra aí. Só sei que essa merda era pra ser muito broken, só que ele é um mensageiro. Então, foda-se o nível de periculosidade. Ele tá em todos os lugares, ele sabe de tudo. Só que, em questão de combate, ele não tem isso. Ele foi a arma principal pra derrotar o Alucard, mas isso é entre outros detalhes. Temos também a Zorin Blitz, que é como se fosse uma ilusionista, e você consegue adivinhar o que ela exatamente faz? Isso mesmo, ela entra na sua mente e te coloca um transe de memórias que você não sabe, que você esquece totalmente qualquer realidade, qualquer alucinação. E quando ela tá manipulando sua mente, rindo da sua cara, ela te corta ao meio. Ou ela pode te destruir de dentro da sua mente, deixando você preso lá dentro e... Pode ser dessas duas opções, mano, depende do dia dela. E ela pode virar um titã colossal e vir na sua direção, mas é tudo ilusão, então foda-se. E temos também o professor. Não, esse não. O psicopata maníaco. Isso. Que em questão de combate, ele é o pior de todos, mas ele não precisa disso, que ele foi o único cara que conseguiu fazer um exército de vampiros da Millennium utilizando um pedaço de osso, um torniquete e 2 células para fazer isso. O cara literalmente fez um pedaço de frango usando bactéria. Eu tô com medo desse cara até hoje, tá? E se o professor é o braço esquerdo do Major, quem que é o braço direito? Sendo ele o capitão. Que é literalmente o lobisomem pidão. Não tem outra explicação. Não existe outra explicação plausível pra isso, é o lobisomem pidão. E é isso porque não tem muita coisa pra falar do que ele fez. Porque foi lá, mogou o Henkel, não falou nada do anime todo, ele é um cara todo discreto, foda, e se deixou ser morto pelas Ceras, que eu acho que se ele lutasse sério contra ela, mesmo assim eu acho que ela ganhava, mas foda-se, né? Tipo, ele é bem foda, mas não é aquele personagem muito cativante. Esses seriam todos os membros, só que tem um membro que era um infiltrado na organização Helsinki. Walter Sidornes, que eu fico muito triste dele ter morrido contra o Alucard, mas é que é um traidor, né, tem que sofrer mesmo, então foda-se. Que ele utilizava linhas chilena, que contava literalmente prédios, espadas, armas, personagens coadjuvantes. Porra, até aí o Nico, mano, deixava ela viva. E uma coisa que eu esqueci é uma coisa bem simples, assim, tipo, o Major é literalmente meio ciborgue. Só isso mesmo. Vamos pro top 1, sendo a organização Helsinki. E eu tinha ficado na dúvida se colocava eles em primeiro ou a Millennium em primeiro, mas só que tinha um ponto, né? Mesmo ele contratando os gansos selvagens e tudo pra colocar na equipe e tudo, os gansos só serviram para proteger a mansão, junto com as séries e tudo, e o planejamento. Só que se o Alucard que realmente quisesse, ele podia acabar com aquilo tudo, porque eles literalmente têm os top 2 mais fortes do anime,
sendo o Alucard o primeiro e a Ceras a segunda. E falando das Ceras, que eu tenho até um vídeo próprio, se vocês quiserem ver, tá no card. Puta que pariu, eu sempre quis dizer essa porra. Mas vamos ver um simples resumo de habilidades que ela tem, que é regeneração normal, manipulação de escuridão, absorção de almas através de beber sangue, que isso todos os vampiros têm, além de percepção, força, velocidade além do normal, e tirando seus equipamentos, que é literalmente um canhão de guerra, que é literalmente a porra do negócio. E na luta contra o Major, ela vai lá, tira literalmente uma arma que partiu ele ao meio, e descobrimos que ele é metade ciborgue. Só isso, ela pegou assim tranquilo, pegou, atirou e foi, mano. E como antes ela não tava na sua forma vampira verdadeira, ela começou a lutar contra a Zorin. Só que, tipo assim, nas disputas que ela teve, a Zorin foi facilmente morta por causa na hora que ela transforma em verdadeira vampira. O capitão, ele tava querendo morrer, mas eu acho que ela ganharia mesmo. O Major, ele não tinha chance nenhuma, nem na forma dela normal, nem na forma vampira verdadeira. E mesmo tendo as Ceras, a gente também tem a íntegra Firenbook Wingest Helsing, que é a líder da organização Helsing, que consegue planejar tudo sem a ajuda de alguma pessoa ajudando ela, tudo em cima da hora, qualquer coisa que acontece ela resolve na hora. E ela consegue até, em questão de lutas, ela consegue dar conta de alguns gols sozinhas, com sua espada, suas armas e tudo. E ela tem uma arma muito forte, mano. Eu acho que tipo assim, em questão de força, eu acho que é a arma mais poderosa do anime, que é literalmente o Alucard, que é o primeiro vampiro. Esse mesmo. Que é o vampiro original, que possui milhões, ou talvez bilhões de almas que ele tem no corpo, que é literalmente a criatura mais poderosa desse universo, que pode literalmente lutar sem arma, pode arrancar a cabeça dele que ele volta, desmembrar ele que ele volta, transformar ele literalmente em pó ele volta. Ele tem as habilidades deles que são bem simples, assim, tipo invocar um Crawlmauler, que é literalmente o cão do inferno. Uma força sobre-humana imensamente maior, séculos de vida. Tipo, a lista vai seguindo. Tirando o arsenal dele, que ele tem a Kazu, que era uma arma que 357 que podia matar um vampiro simples facilmente, e a Jackal, que conseguiu estourar o braço do Anderson com um tiro. Tem umas armas dele que são bem fortes. E tipo, não existe bicho desse negócio. A única chance que eles tiveram, que eu falei que a Milene conseguiu derrotar ele, não derrotaram. E sim usaram o Schrödinger pra se matar e cair em cima da poça de sangue que ele tava utilizando. E assim, ele conseguindo pegar o poder do Schrödinger e não conseguindo controlar. E eles, tipo, colocaram o Alucard de reserva. Tiraram ele de jogo, não mataram. Depois de 31 anos ele volta, mas acabou a guerra. Então, em questão, o Alucard não morreu. Sim, ele voltou mais forte, porque agora ele tem o poder de Schrödinger, então ele não morre, ele não tá vivo, nem tá morto. É isso, né? E sem querer falar nada, mas ele ainda tinha a restrição 0, que poderia fazer todos os mortos que ele já matou na vida aparecerem que nem um tsunami de mortos e destruir tudo. Né? Tem uns personagens que são bem favorecidos. E aí o Miko? Porra nenhuma. Bem, como eu falei no início do vídeo, por que eu demorei esse trem, de postar um vídeo e tudo, não tenho o que falar, né? Mas eu ainda vou postar, aqui falando dos imprevistos e tudo, mas eu ainda vou postar o próximo vídeo. Então, valeu e falou!